Boa noite a todos. Apocalipse 3, 17 e 18. Pois dizes: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Vamos orar. Mais uma vez, neste tão precioso dia que nos deste, podemos completar este dia pregando a tua palavra, num texto tão impressionante, tão revelador, tão glorioso. E é minha missão pregar o que tu dizes, Rei da Glória. Então fala do céu à terra, envia a tua palavra, porque ela em si mesma, ela é poderosa, e eu quero pedir tua graça, manifestando aos corações aqui presentes, e a todos quantos puderem ouvir tua palavra no Brasil e no mundo. E te dou glórias por isto, em nome de Cristo, amém. Irmãos, a minha missão é pregar hoje sobre quando a alma está enganada. Eu estou trazendo isso, irmãos, porque eu nunca vi um tempo quando o cristianismo está tão enrolado com o ecumenismo. Enrolado mesmo. Parece que fizeram linguiça com o cristianismo hoje. Misturaram e aí puseram dentro das tripas, né, por assim dizer, e fizeram linguiça. O que acontece? Eu falo assim, irmãos, porque eu já lidei com muitas almas enganadas, iludidas, pensando que eram crentes, mas não eram coisa nenhuma. Então, esse evangelho medíocre que veio ao nosso país por muitos anos, está mostrando os seus resultados. Claro que tem pregadores no país inteiro que pregam a verdade. Não estou incriminando ninguém, eu estou falando do que eu vejo a nível nacional, de uma mensagem, digo, medíocre, fraca, porque não tem a profundidade teológica que precisa ter. Não tem. Não tem o fundamento que vai lá no fundo. E assim, trouxemos um evangelho para o país que está mostrando o que é. Uma água com açúcar, um chazinho para o povo tomar. E o resultado disso é terrível, porque entrou nas igrejas elementos que não são salvos. E quando não são salvos, o que é que eles vão fazer? Eles nunca estão contentes. Eles estão querendo o pastor que eles gostam de ter. Eles têm tudo para manipular a igreja. Eles pegam as nossas tradições antigas, bíblicas, jogam fora. Eles não servem mais. Vamos colocar isso no baú de antiguidade. E aí puxa o mundo para dentro da igreja. Vamos trazer novidade para dentro da igreja. E queridos irmãos, mostro mais um resultado. É que a igreja está completamente cheia de elementos que não suportam a verdade.
John MacArthur diz: a igreja hoje está cheio de ratinhos e baratas que fogem diante da luz. Já viu quando você chega no lugar e liga a luz, tiver um rato, eles saem correndo? A barata também faz a mesma coisa. Então eu quero tomar esse texto aqui, porque o texto de Apocalipse capítulo 3 é radiante. Porque é a última carta. A penúltima carta Deus dirige a quem? A igreja de Filadélfia. Eu vou dar o pano de fundo para os irmãos, só para vocês entenderem, tá? Cada carta aqui, das 7 cartas de Apocalipse, representa um período da igreja, tá? Período de anos. Tempo que a igreja sofre, tempo que a igreja é firme, mas também representa a igreja no momento, tá? Por exemplo, eu soube que no Irã os crentes estão sendo mortos lá, sacrificados. Está acontecendo na China também. Qual carta seria aqui destinada a este grupo? Esmirna, tá? Os crentes que sofrem e até a morte são fiéis. Tem também, irmãos, a igreja que perdeu o seu primeiro amor, Éfeso, tá? Tem muitos que abandonam, tá? Abandona mesmo. Você vê aquele, não tem mais, estou comprometido com o mundo, tá? Então Jesus tem que dar um puxão de orelha na igreja assim, né? Volta para cá. Eu estou ativo, eu quero trabalhar. Eu não quero que você trabalhe, eu quero que você volte para mim. Você é meu. É igual o marido fazendo para a esposa. Ela está tão assim voltada para a atividade. Eu quero que você sente comigo. E Jesus faz assim também com a sua igreja. Carta a Éfeso, a igreja de Éfeso. Mas tem uma igreja que é chamada Filadélfia, que é a penúltima igreja. E esta igreja é a igreja verdadeira. É aquela que é constituída de genuínos crentes. É a igreja que nós chamamos de igreja que será arrebatada. A igreja do último momento. Tá? Ele está aqui no capítulo 3, a partir do versículo 7. Não tem repreensão nenhuma para essa igreja. Nenhuma. Mas por fim, para consolidar, é o número 7, irmãos. O número 7 na Bíblia trata de uma coisa completa. Né? O número 7 aparece aqui com a igreja de Laodiceia. E é exatamente essa a igreja mais forte dos nossos dias. A palavra Laodiceia significa o poder, a voz do povo dentro da igreja. É um tipo de democracia dentro da igreja. É a opinião de cada um. É o que o povo gosta. Nós vivemos esse momento mundialmente democrático. Tá? Quando eles estão dando ênfase à opinião individual. Nós vivemos nesse secularismo. Então cada um diz, eu penso assim, acabou. Tá? Então é a voz da democracia. Mas na Bíblia não tem isso. Para a igreja não. A igreja é teocrática e não democrática. A igreja tem um comando. O comando vem de Deus. A igreja tem um Senhor. E onde tem um Senhor, nós somos o quê? Servos. A igreja tem um rei. Onde tem um rei, nós somos súditos. Impressionante. A Bíblia não mudou. Deus não mudou, é o mesmo. Então o que temos hoje é uma igreja sem comando. É chamada igreja Laodiceia. Eu já pude explicar para os irmãos, logo na introdução daqui, quando começa aqui no versículo 17, é uma introdução quando o Senhor chega para falar com aquele povo que está dentro da igreja, que nunca foi salvo. Eu já ouvi vários pastores pregando sobre esta igreja. Tá? Segundo eles,
Tá? Eu ponho a minha crítica. Eu acho que nós devemos criticar quando nossa opinião é biblicamente saudável. Nós temos direito. Todo mundo tem direito de me criticar também. Tá? Não, o senhor não está correto. Tudo bem, não tem problema. Não tem duas verdades, só tem uma verdade. Então nós temos que lutar para chegar à verdade. Tá? Então a luta nossa é isso. Por isso que temos o pastor tem que gastar tempo na palavra. Lutar para isso. Então, queridos irmãos, como é que nosso Senhor detecta que este grupo da igreja de Laodiceia é constituído de pessoas não crentes? Os irmãos, rapidamente eu vou mostrar aqui. Ele chega para a igreja dizendo, ele se apresenta. Estas coisas, versículo 14, diz o amém. A palavra amém significa verdade, absoluta. Com nosso Senhor não tem talvez, não existe isso. Diz o amém, pronto. Eu posso dizer uma coisa que não é pura verdade, mas com Deus, Ele assina, né? Em verdade. A palavra amém aqui significa, em verdade vos digo, pronto. Ele também, irmãos, chega dizendo, eu sou Deus. Os irmãos já perceberam que os falsos crentes não creem no Senhor. Eles têm um Jesus diferente. Eles têm um Jesus que eles querem ir para o céu. Oh, Jesus me deu um ingresso, eu vou entrar no céu. Eles não conhecem o Jesus da Bíblia. É exatamente o que diz Judas no versículo 4. Aquela cartinha de Judas. A penúltima carta aqui que vem antes de Apocalipse. Eles não creem, eles negam a glória de Cristo como Senhor. Eles não querem Jesus na vida. Eles querem Jesus, Ele morreu por mim, quando eu morrer daqui eu sei que eu vou para o céu mesmo, e acabou, vou viver a minha vida aqui, deitado no colchão espiritualmente falando, vivendo. Por orgulho próprio. Anota, Jesus disse o quê? No versículo 17, versículo 15, conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Impressionante. Jesus não diz, você fez uma decisão por mim? Não. Ele diz, eu conheço você. A vida do homem é conhecida por Deus mediante as obras dele. Nós temos aquele hino que diz, pelas obras mostram a fé que tem. Então não adianta eu professar. Eu tenho Jesus. É a minha obra, como é a minha fé, o meu viver. Então, querido, eu saí um pouquinho do texto, porque eu queria apenas puxar vocês para dentro do assunto aqui. Dentro do assunto que eu quero que os irmãos estejam no versículo 17 e 18. Tá? Vamos lá. Aí então ele diz o quê? Ele mostra exatamente o que os de Laodiceia sentem. Olha o versículo 17. Rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas não é exatamente isso que está acontecendo hoje. Crentes não pedem conselho aos pastores. Função pastoral hoje não existe. Pastores agora passaram a ter clínicas psiquiátricas, psicológicas, para tratar de psicologia. Não tem mais aquela função de crentes humildes. Sabe por quê? O cristianismo de hoje é exatamente isso. Estou rico, tenho tudo, eu tenho dinheiro, eu tenho um bom emprego, Deus tem me abençoado. Não há provação para esse tipo de pessoas. Não há luta, não há guerra contra o mal. Não há necessidade dessas provações na vida. Não há um passar pelo fogo das provas para saber se a fé é de ouro mesmo ou é de metal, de um latão. Vocês estão percebendo o que acontece?
Então eu vou entrar agora para falar sobre 3 assuntos aqui nesses 2 versículos. O primeiro é que para a alma enganada, há uma perigosa e venenosa riqueza. Qual é? Rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. É óbvio que uma pessoa não fala assim, é a atitude. Está vendo aqui? Agora eu vou explicar para vocês. Presta atenção. Na Bíblia, há uma riqueza normal de uma alma satisfeita consigo mesmo. Os irmãos podem ir em qualquer lugar de Ribeirão Preto. Vai no meio dos pobres, vai ali no centro da cidade, vai na classe alta da sociedade e vocês verão que todas as pessoas elas estão se sentindo bem. Pode perguntar, rico e pobre, estou bem. Quando você vê o mendigo, ele está querendo dinheiro, tá? Mas não está tratando dessa riqueza de dinheiro, não está tratando de quanto você ganha ou deixa de ganhar, está tratando da riqueza que a alma sente. Está tudo bem, só que há um problema, e eu quero lembrar vocês, Cristo não veio buscar tais pessoas, Ele veio buscar mendigos. O que? Sim! Eu vou mostrar. Em Lucas capítulo 6, eu faço questão que você ponha alguma coisa nesta passagem de Apocalipse, para nós não perdermos, depois vamos retornar ali. Lucas capítulo 6, versículo 24. Presta atenção o que o Senhor fala ali, naquele capítulo 6, 24. Diz o seguinte: mas ai de vós, quem? Os ricos, porque tendes a vossa consolação. Mas será que ele está falando daquelas pessoas que têm casa, têm fazenda, têm muito dinheiro no banco? Não. Ele está falando daquela pessoa que está satisfeita consigo mesmo. Está tudo bem. Estou passeando, tenho saúde, tenho comida em casa. Eu não preciso de ir na igreja, não preciso de ler a Bíblia. Sabe que Jesus chama essas pessoas de ricas? Aí você leva o evangelho, estou nem aí. Então sentar-se com uma pessoa rica na alma e dar para ela certeza de salvação, ela vai bater palma. Obrigado, eu vou para o céu, vivendo no pecado. Agora eu levo vocês para outra passagem. Vamos para Mateus capítulo 5. Olha o que o Senhor fala. Ele diz o quê? Versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados. A tradução antiga diz pobres. Aqui diz humildes de espírito. Eu vou trazer logo para a igreja uma série de mensagens baseadas nisso aqui. Mas eu só quero tomar esse versículo aqui. Está vendo os pobres? O que Jesus quer dar para eles? Entra aqui um homem, ele é até rico, ele não precisa pedir esmolas, mas ele está pedindo a salvação em Cristo. Sabe o que a Bíblia diz? Ele é um mendigo, ele é um pobre de espírito, que o Senhor vai dar para ele o reino dos céus. Nota, a promessa não é dar um emprego melhor aqui, não é dar uma casa melhor que ele queira, não é arrumar a família dele. Ele diz: eu vou dar o reino dos céus. Está vendo aqui? Então eu quero voltar agora para Apocalipse capítulo 3, para continuarmos o assunto ali. A riqueza trata daquela condição
na qual vive a multidão no caminho largo. A pessoa está bem, amanhã não vai levantar para trabalhar, ela está com a família dela, ela vai passear, ela tem um sabor da vida aqui no mundo. Isso é riqueza na alma. Não está tratando nada do aspecto material. Um homem pode ser riquíssimo, dono de fazenda e um crente em Cristo, não tem problema nenhum. A Bíblia não condena isso. O que a Bíblia está falando de coisas espirituais. Vamos adiante. A riqueza aqui trata-se de achar que o viver neste mundo é um viver maravilhoso. Eu vejo o programa deste mundo, tudo planejado para viajar, para passear. Os homens não pensam no perigo que envolve esta vida aqui. A Bíblia fala do homem rico, que ele ajuntou tudo, trabalhou. Ele não era desonesto, ele era um homem trabalhador, mas esqueceu da sua alma. Ele diz para a sua alma: alma, come, bebe, regala-te, faz festa, ó alma. E o que é que diz para ele? Louco, hoje à noite te pedirão a tua alma. Está vendo? Deus está lidando com a alma. Olha o perigo da alma enganada. Milhares descem a ladeira da perdição, gozando este paraíso passageiro. Um pregador, Roland Hill, do passado, muitos anos atrás, ele viu um homem puxando uma vara coletiva de porco, né? Ele conduzindo os porcos apenas com milho, atraindo os porcos. E ele comparou aquilo com Satanás puxando os homens com os prazeres desta vida, sem que eles percebam o horror da perdição que espera-lhes. Mas sabe, há uma riqueza que é ainda mais perigosa do que essa que eu estou falando para vocês. Eu já lidei com esse bairro todo aqui. Distribuímos folhetos, mais de 60 mil folhetos distribuímos nessa região. Já no começo, visitei de casa em casa, irmãos. A coisa mais difícil era achar uma alma. Era a coisa mais rara achar uma alma perdida. Todo mundo sentindo bem. Eu, entretanto, quero falar sobre uma riqueza que é mais perigosa do que esta que é vista lá fora. É aquela riqueza que a alma sente quando ela se sente religiosamente satisfeita. Eu já percebi que a única maneira de tirar pessoas dessa condição é a pregação do Evangelho. Começa a mexer com elas. Vamos adiante aqui. O que acontece com a pessoa que ela se sente bem? Eu estou naquela igreja, eu estou trabalhando, eu estou lutando, eu dou meu dízimo lá, eu faço minhas orações, ajudo a igreja, canto no coral da igreja, participo, ajudo o pastor, sem ser salvo. Meus queridos, que perigo! Sabe por quê? Porque para tal pessoa, quem se projeta como se fosse um Cristo é o diabo. Satanás é espertíssimo. Quando ele entra numa igreja, imediatamente ele tira os chifres artificiais dele. Ele solta a sua foice de matar as pessoas. Ele entra e se traja como Deus. E aí ele ilude pessoas e mais pessoas dentro da igreja.
não tem um lugar onde Satanás se sente tão bem quanto no lugar, numa igreja onde a verdade não está sendo pregada como deve. Ele canta, ele é um maestro incrível, ele traz músicas do mundo para dentro da igreja, ele consegue segurar corações com coisas assim. Então, o que ele faz? Ele faz com que a verdade seja distorcida e chega aos corações de tal maneira que agrada a carne. Eu lidei com um homem aqui assim. Ele queria ter certeza de salvação, mas ele nunca foi crente, nunca se converteu. Ele queria ir para o céu, ele queria ter o apoio disso, mas ele nunca se converteu. Sua alma estava enganada. Quando ele começou a ouvir as mensagens que ele precisava ouvir, ele afastou, foi embora. Mas não demorou muito para mostrar quem ele era no coração. Então, queridos irmãos, a verdade pode chegar na mente. Ah, eu entendi. Mas não muda ninguém. Você pode doutrinar uma criança. Eu já vi muitos casos de pastores ensinar crianças menores do que o Caleb para pregar. Olha o que acontece. A criança aprende aquilo. Ela sabe falar. Mas notem, queridos, não é a verdade. Então tem muitos elementos que receberam a coisa na mente. Eles estão contentes na igreja. Eles são satisfeitos. Então eles ali querem ouvir um pastor que vai pregar o que eles gostam. Senão eles vão ficar com raiva. Senão vão perseguir o pastor. Outro detalhe. Deus é visto por tais pessoas da maneira que os falsos mestres mostram. E aqui eu tomo aquele texto de Lucas, quando diz que esses elementos, o que eles fazem? Eles pegam as doutrinas da graça. A doutrina da graça é maravilhosa, né? Jesus salvou de graça. Eu não tive que pagar nada. Puxa, que graça barata. Então foi como se alguém muito bondoso fosse distribuindo presente para todo lado. Como faz Silvio Santos. Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? O Jesus moderno é assim, pegou a graça e tornou-se a graça barata, distribuindo o céu para todo mundo. Não teve nenhum sentido de arrependimento na vida, nenhum conflito na alma com seus próprios pecados para chegar a Cristo. Veja então, queridas, a Bíblia está cheia de repreensões a pessoas nessa situação. Por exemplo, se você abrir Isaías capítulo 1, você não precisa abrir, mas lá no capítulo 1 está o quê? Deus repreendendo o povo de Israel. Naqueles dias, irmãos, nos dias de Isaías, o rei Uzias, que tinha morrido, ele tinha trazido benefícios materiais para a população. Foi o rei que mais trouxe a prosperidade para o reino de Israel. Foi o rei Uzias. Mas junto com a prosperidade veio um orgulho tremendo na nação. O povo tinha tudo, tinha dinheiro, tinha fazenda, tinha carruagem consigo. Então eles só chegavam, vamos ser religiosos. Levavam os instrumentos deles para Jerusalém, levavam os animais para serem sacrificados. E Deus dizia o quê? Capítulo 1. Eu não quero ouvir isso. Purificai-vos. Eles perguntavam, o que Deus tem contra a gente? Ele disse, vocês não são salvos, coisa nenhuma. Também, passando para o Novo Testamento, os fariseus eram assim. Eles passaram essa ideia para Israel. Eram falsos mestres. Eles pegavam a lei de Moisés, picavam aquelas leis, fazendo miudezas com aquilo. Tem que fazer isso aqui, tem que fazer aquilo. E então eles mesmos ficavam ali mostrando que eles eram os mais espirituais. Jesus no capítulo 15, no capítulo 23 de Mateus, ele arrasa com esses elementos.
Eles eram aquele tipo de pessoas que levavam para o inferno, faziam as pessoas herdeiras do inferno 2 vezes. Você imaginou? Eu, como pastor, pegar alguém, fazê-la herdeira do inferno 2 vezes, por estar pregando uma mentira enfeitada da verdade. Então, o que acontece? A pessoa nunca conheceu no coração a sua condição pecaminosa. Nunca. Nunca soube o que significa a verdadeira pobreza no espírito. Ele nunca viu necessidade do céu, a glória, e que ele é herdeiro do inferno, e que Cristo veio para libertá-lo. O homem que pensa que é salvo, mas não é, ele está bem. Ele diz: eu tive alguns pecados, mas ele nunca viu sua situação tão grave perante Deus. Isso é perigoso. Oh, quando chegar aquele dia, quando milhares vão comparecer perante o rei, o grande juiz, ele vai olhar e dizer: quem é você? Eu nunca lhe conheci. Ele vai falar o que nós falamos. Esses dias no Facebook, um homem entrou querendo que eu participasse de alguma coisa dele lá. Um perigo para mim. Eu mandei um recado: eu não te conheço. Quando alguém chega na sua casa, bate na porta: eu quero entrar. Mas não te conheço. Jesus vai dizer a mesma coisa: nunca te conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Impressionante. Também nunca chegou a confissão e o perdão mediante o sangue. Se a pessoa nunca conheceu o perdão glorioso de Deus, um Deus que foi ofendido por ele, um Deus que sofreu blasfêmia da parte daquela pessoa, um Deus que foi desonrado na sua santidade por aquela pessoa, ele nunca entendeu isso. Como é que vai entender o perdão de Deus? Vamos então às características dessa riqueza. Voltando para Apocalipse capítulo 3. Vamos ver. Primeiro, uma vã confiança. Uma confiança inútil. Por quê? Porque é uma fé que não veio de Deus. Quando a fé não vem de Deus, ela não tem prosseguimento. Quando Deus opera a fé que vem de Cristo no pecador, essa fé tem um começo e é um cabo de aço que nunca quebra. Você nunca vê um crente, por mais fraco que ele seja, que ele vai cair e ficar caído. Ele levanta. Há poder da fé no verdadeiro crente, porque ela está ligada com o céu, ela está ligada ao cabo de aço que Deus colocou e ligou com o poder da graça. Ninguém quebra um verdadeiro crente. Mas a fé de uma pessoa que está enganada é uma fé inútil. Não começou com Deus. Se ele não começou, não vai continuar. Outro detalhe: há um contentamento com a religiosidade externa, nada de avanço espiritual. A pessoa está contente ali. Estou fazendo minha parte, tá? Eu conheci pessoas assim. Então, tudo bem, cumpri meu dever, fui na igreja domingo de manhã, outra oportunidade, está tudo bem comigo, vou continuar a minha vida. Domingo ele é um crente, segunda ele tira a roupagem de crente e vai viver como incrédulo, vive. Ele não lê a Bíblia, não ora, não conduz a família nos caminhos do Senhor. Então, ele está apenas fazendo suas funções religiosas. Outro detalhe: há nele uma ausência de temor ao Senhor. Consequentemente, falta de santidade no íntimo. Pode perceber, a pessoa que pensa que é salva, ela não tem temor de Deus. E a vida de um crente é marcada de temor.
O cristianismo moderno, eu falo com tristeza no meu coração, queridos. O cristianismo moderno não tem senso de temor a Deus. Não tem. É apenas, falta também santidade lá no coração, no íntimo. Quando você tem um temor a Deus, você quer agradar a Deus, você quer abandonar o mundo, você não tem mais nenhuma ligação com o mundo. Aquelas coisas antigas sumiram, você pode até vê-las, mas você não tem mais prazer naquilo. Isso é santidade. Você quer obedecer a Deus, você está caminhando com Ele, você está seguindo a Cristo. Também ausência de oração contínua. Vida cristã sem oração é uma vida medíocre. Vida cristã que não gasta tempo com Deus na oração é sinal de uma vida de luto. Falta da palavra de Deus na vida. Não ama a Bíblia. A Bíblia é colocada de lado. Há mais tempo com filmes do que com a palavra de Deus. Há mais tempo com o mundo do que com a palavra de Deus. Coloca de lado a verdadeira riqueza, que é a carta de amor de Deus pelo seu povo. Falta também o crescimento espiritual. O pastor percebe que a pessoa não está desenvolvendo, não está crescendo, não há aquela expansão na vida espiritual. Qualquer pastor sério percebe que a vida daquela pessoa que pensa que é crente não é, vai logo mostrar falta de crescimento. Continua o ímpio no coração. E quando o pecado se apresenta em sua manifestação de terror, ele cai naquilo que ele gosta. Eu já lidei com muitos assim. Também, veja o que acontece. A pessoa que pensa que é crente, mas não é, ela foge da verdade. Ela fica espantada com a verdade. Ela vai dizer amém e aleluia. Mas quando a verdade começa a penetrar no seu coração, ela começa a correr, fugir. Eu estou com medo. Será que eu sou? Não sou. Veja bem o que acontece. E então, se não houver arrependimento e cair perante o Senhor, Ele vai perseguir os verdadeiros crentes. Essa perseguição começa no seu lar, dentro da igreja, começa a atacar, a atirar flechas contra a verdade. Não quero, vou ficar escondido. Começa a faltar nos cultos. Se não houver um ataque com o Evangelho, a pessoa continua do mesmo jeito. Outro detalhe, disposição para sacrifícios e demonstração externa de justiça. Eu vou dar uma cesta básica para alguém. Isso é tudo manifestação externa de justiça. Procura ser piedoso por fora, por dentro não. E procura uma igreja que lhe satisfaz. E o mercado de igreja é grande em nossos dias. Toda esquina tem. Dá ali o que você quiser, do gosto seu. Você está entrando no supermercado religioso do mundo. Então tem o que você gosta. Vamos voltar ao Apocalipse? Veja a triste condição revelada. No versículo 17 ele diz: estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma, está tudo bem, pastor. O pastor liga para ele e diz: está tudo bem, mas ele não aparece na igreja, ele não ora, ele não faz nada disso. O que acontece? O que é que Jesus diz? Nem sabes que tu és um infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Nota a linguagem do Senhor. Nosso Senhor faz o quê? Ele faz uma sondagem. Mesmo que ele está usando linguagem, aquela linguagem conhecida, é para explicar uma linguagem desconhecida. O que acontece? Normalmente o falso crente, ele está contente.
Está dizendo, está tudo bem. Ele senta no barco, deixa o barco descer, correnteza abaixo. Jesus chega, isso é amor verdadeiro, irmãos. Quando Jesus chega e detecta o estado da pessoa, ele está dizendo, acorde, você está dentro da minha igreja, eu vou fazer uma limpeza dentro da minha igreja, eu vou passar a minha vassoura na igreja, então quem não é vai sair. Mas antes de falar isso, ele fala, você está assim, você é assim. Isso é amor. Pregar a verdade é amor. Então, normalmente o falso crente está nessa situação. E todos admiram. Ninguém vai perturbar uma pessoa assim. Ninguém. Todo mundo. Satanás não tem medo de falsos crentes. Ele tem medo de verdadeiros crentes. Aí ele vai ficar assustado. Mas o falso crente não, ele deixa a pessoa tranquila. Então, nosso Senhor, o que ele faz? Ele mostra a condição do homem no interior. Então o que ele faz aqui? Ele mostra a sua condição em comparação com os verdadeiros crentes. Veja o que ele diz. Eu já vi tua situação. Tu és infeliz, da linguagem aqui, miserável, pobre, cego e nu. Ele fala isso com os crentes? Não. O Senhor nunca usou palavra disso para os crentes. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou vida eterna, jamais perecerão. Mas para os falsos crentes, ele está dizendo o quê? Tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Então vamos ver aqui. Deus olha para o crente, nunca fala isso, mas para o descrente ele fala. Normalmente os incrédulos falam para os verdadeiros crentes, você é um coitado, você é um infeliz. Deus diz, o coitado é você. Você que é infeliz. Agora, vamos lá. Quando ele usa essas palavras, ele está querendo dizer o quê? Primeiro eu mostrei o pobre, coitado. Ele diz aqui sua condição em relação à glória de Cristo. Quando ele diz cego, você é um cego. Sabe por quê? Porque o falso crente não conhece o Senhor. Ele tem uma concepção errada de Cristo. Os verdadeiros crentes viram e vislumbraram a glória do Salvador. Ele é mais do que um homem, ele é Deus. Está vendo aqui? Eles renderam os pés do Senhor. Para cair perante o Senhor, tem que haver temor. O homem que é salvo, ele é como o trigo. O trigo o molho faz assim, o joio não fica assim. O crente é assim. Ele viu a glória do Senhor, o não salvo não viu. Também, irmãos, a condição em relação à justiça requerida. Qual é? Olha, você não somente é cego, mas você é nu. Você não tem a vestimenta. Como é que você vai entrar no céu? A vestimenta, linguagem espiritual, por favor. A vestimenta que eu dou para os salvos é branca. Brancura na Bíblia é sinal de justiça, de pureza. Não há mais culpa no crente. Não há nada que o condene, nada que o vá levar para o inferno. Não tem nenhuma mancha mais. Ele é salvo, mas você está nu. Eu estou vendo a sua vergonha. E agora, vamos para o terceiro ponto. E o grande desafio da graça. O que é que ele diz? Versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Qual a lição que nós temos aqui, queridos irmãos? Nós temos primeiro o fato de que Cristo mexe com o orgulho espiritual.
Enquanto o orgulho do velho homem não for abatido, o homem não se converte. Não. Enquanto ele achar que ele tem alguma coisinha boa lá dentro, que ele tem alguns pingos de bondade dentro dele, de que ele é alguma coisa preciosa aos olhos de Deus, ele não conhece a salvação bíblica. Então Cristo vem, primeira coisa que ele faz, desmancha o orgulho, desmancha. Enquanto houver orgulho, o pecador não se converte diante de Deus. Então as provisões da graça são dadas aos pecadores arrependidos. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia está cheia disso. Deus, irmãos, por assim dizer, Deus se rende ao pecador arrependido. Ele cai, por assim dizer. Ele desce do trono para vir falar. É a coisa mais preciosa para Deus, é um homem ou uma mulher arrependidos. Deus não atira os seus tesouros eternos para qualquer pessoa. Você não faria isso? Você pegaria a grande joia que você tem na sua casa e colocaria no pescoço de um porco? Você colocaria um diamante pendurado num cão? Deus nunca faria isso, entregando tesouros eternos da salvação a quem nunca Ele chamou. O que esses tesouros fazem? Primeiro, elas atingem exatamente aquilo que eles precisavam. Primeiro é o que? A fé. Ele diz o que? Aconselho-te de mim que compres ouro. Olha a linguagem. Eu quero que os irmãos lembrem. Aqui em Ribeirão Preto, em qualquer lugar, tem aqueles folhetinhos que dão no centro da cidade. Compra-se ouro, ouro. Deus usa a mesma linguagem aqui. Mas esse ouro aqui não está tratando desse ouro material. Na Bíblia, ouro refere-se à fé. É a fé provada. Porque o ouro é o único elemento que passa pelo fogo e fica mais puro. É o único elemento. Às vezes eu assisto a busca, a febre do ouro, que passa pela televisão. Eles lutando para conquistar a riqueza através do ouro. Quando eles ajuntam a riqueza, aquilo ali, eles transformam aquele ouro em barra. Tá? E olha o que Deus faz. Aconselho-te que de mim compres ouro, refinado, puro. Sabe o que Jesus está ensinando aqui? Ele diz que a fé vem dele. O arminianismo prega dizendo que a fé vem do homem. A Bíblia diz que a fé vem de Jesus. Ele é o autor e consumador da fé. E a fé que vem dele é puríssima, porque ele foi provado até o ponto de morrer. Passou pelo fogo para dar ao crente uma fé firme. Então ele diz: compre de mim. Você tem dinheiro para comprar? Ele chamou ele de pobre. Você vai comprar ouro de mim? Tem dinheiro? Você não está achando que é rico? O falso crente se gaba da sua fé. Ela não tem valor. A fé do homem é como uma nota falsa, irmãos. Não tem valor nenhum. Ela é qualificada, a fé que Cristo dá, como de altíssimo preço. Altíssimo preço. O autor da minha fé enfrentou o fogo da ira divina para ser o meu Salvador, conquistar-me para Deus o Pai, e isso não é algo barato. Está vendo? Não é barato. Deus nunca vai jogar a salvação assim, de qualquer forma. Tem pecadores arrependidos? Tem almas quebrantadas? Tem pecadores confessos no coração? Então para essas almas Ele dá. Porque elas vêm ansiosas por isto. Segundo lugar, vestes brancas. E vestes brancas para te vestires. Lembra que eu falei? Eles estavam nus.
espiritualmente nus. Mas agora o Senhor fala: vestes brancas para te vestires. E, queridos irmãos, o que é isso? Vestes brancas? Justiça. Sem justiça eu não posso entrar no céu? Não posso. Eu me despi da minha própria justiça. Eu peguei minha capa velha, rota, suja, da minha espiritualidade falsa, joguei fora. Muitos pensam que podem iludir Deus com sua justiça própria, mas não vale nada. Eu nunca esqueço da ilustração daquela mendiga que eu conheci quando era pequeno, da idade do Caleb, lá em Vitória da Conquista. Ela andava com sua roupa velha, com o próprio cobertor dela, andava tudo sujo ali. O homem no pecado é a mesma coisa para Deus. A Bíblia diz em Isaías que a nossa justiça é considerada trapo de imundície. Meu Deus! Diz: compre de mim vestes brancas para você entrar no céu. Você está nu. Estou vendo sua nudez. Todos os crentes entrarão no céu com essa veste. Não é veste assim, dessa. É vestes brancas aceitáveis da perfeita justiça de Cristo. E finalmente aqui, ele apresenta o quê? O colírio. E colírio a fim de ungires teus olhos, para que veja. A gente vai chegando na idade, eu estou com 67 anos, e a visão não é mais aquela de antigamente, né? Mas Jesus não estava chamando a atenção dos falsos crentes por causa de idade. Então vocês estão cegos. Veja, eles estavam cegos e os olhos espirituais deles não foram abertos. Por isso estavam enganados. Qualquer um engana um cego. Qualquer um. Você conduz o cego para onde você quiser. E Satanás faz assim. Quanto a pessoa não é cega, ela é fácil de ser manipulada, guiada por ele. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser culto, pode ser ignorante, não importa. Se é cego espiritualmente, você é iludido por Satanás. Eu me lembro quando eu estava com problema de catarata. A visão fica baça. É como se você estivesse olhando dentro do carro para fora, mas aquele vidro fica fosco, você não vê as coisas lá fora. É assim quem está com catarata. Olha, queridos, quão perigoso é andar cego neste mundo. Hoje milhares estão indo para o inferno por cegueira espiritual, sem perceberem. O terrorista do mundo, o principal terrorista é o diabo, o grande homicida que veio para matar, roubar e destruir, e está empurrando milhares, e ele zomba daqueles que caem no abismo. E agora, como poderia assim terminar esta mensagem? Como adquirir riquezas? Quando Jesus falou para a igreja de Laodiceia, ele falou no amor dele. O nosso Senhor nunca perde na Bíblia o senso de evangelismo, de pregação, porque ele nunca perde o amor dele. Ele sempre está chamando os arrependidos. Em primeiro lugar, deve haver no coração genuíno arrependimento. Genuíno. Você não pode guardar nada lá dentro que é um tesourinho seu. Se você tem amor por dinheiro, por prazeres deste mundo, se você tem ódio no coração, então você precisa chegar perante o Rei da Glória em arrependimento. Ah, sim,
Está aqui minha vida. Arrependimento, queridos, é o coração, realmente, é a porta do coração escancarada. Está aqui. O homem arrependido, ele passa a ter a vida dele como uma casa de vidro. Todo mundo vê o que está lá dentro. Ele não tem nada a esconder. Porque ele foi perante Deus. Não tem nada. Ele é o que ele é. Nota, ele não perde a personalidade. Deus não trata, não muda a personalidade. Deus santifica a personalidade na salvação. Está vendo? Então o arrependido, ele chega assim, perante o Senhor. Nada, está meu culto. Tudo é teu, tudo. Casa, bens, vida, tudo está aqui, Senhor. Foi assim que Zaqueu fez. Ele expôs perante o Senhor toda a vida dele. Se eu ofendi alguém, se eu roubei alguém, eu vou devolver. E 4 vezes mais. Também o orgulho, lembra, impede de reconhecer sua situação. Cristo nunca salvou e nem vai salvar o orgulhoso. Primeiro ele tem que ser quebrantado no pó. Outro detalhe: pague o preço alto com o quebrantamento. Não é diante dos homens, não é diante do pastor, não é diante de tal igreja, é perante Deus. Quebrantamento. É mais fácil humilhar perante os homens do que humilhar-se perante Deus. É mais fácil render-se aos homens do que render-se a Cristo. Então, não tem coisa mais terrível para a velha natureza, o velho homem em Adão, do que cair aos pés do rei. Só a graça que pega assim as pernas, vai quebrando aquilo, o pescoço também, e vê aquele barulho, parece que de ferro enferrujado, e leva a pessoa ao pó para confessar. Ninguém pode vir a Cristo se o Pai não lhe entregar, não tem jeito. O homem natural é terrível, ele é uma máquina de perversidade. Ele prefere o inferno do que render-se a Cristo. Outro detalhe: confesse sua condição, reconhecendo que não tem outro Salvador. Não tem. Ou é Jesus ou é nada. Desliga de Maria, desliga daquele pastor, desliga de qualquer coisa que é idolatria, ofende a Deus. Ou Ele é o Senhor, o único mediador, ou não tem mais. Outro detalhe: não endureça o coração devido à rebelião natural. Não endureça, porque quanto mais endurece é pior. Tem pessoas que endureceram tanto o coração que Deus foi e lá ele simplesmente trancou tudo para nunca mais ser salvo, nunca mais arrepender. Veja que Cristo conquistou tudo o que o pecador precisa para ser salvo. Quando a porta é aberta para o pecador, que ele vê o que tem em Cristo, ele nunca mais quer saber do mundo. Tu tens as palavras de vida eterna. Pronto. Ele chega, o caminho aberto para o céu. Antes o caminho fechava com a morte. Agora ele vê o caminho aberto rumo ao céu. E ele entra ali. E finalmente, o preço foi pago para a alma perdida. Vem, pecador. Vem, pecador. Tem salvação eterna para você. Tem. Cai aos pés do Salvador agora. Ele é o único que pode lhe salvar. Único. E crentes, santifiquem. Mostrem que vocês são crentes. Alegrem no Senhor. Vivam para a glória dele. Obedeçam ao seu Senhor dia a dia. E a felicidade está nisto. Vamos ficar em pé.